Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre figuras geométricas não planas. Já ouviu falar sobre isso? Então vem comigo que a aula vai começar. Muito bem, eis aqui o assunto da nossa aula: figuras geométricas não planas. Ou seja, se nós estamos falando das não planas, é porque existem as figuras geométricas planas, que nós vamos ver em outras aulas, tudo bem? O que é algo plano, né? Imagine aí um disco, imagine aí uma folha de papel, né? Então, isso é plano. Imagine uma cerâmica, um chão. Então, figuras geométricas planas, elas têm duas dimensões, largura, comprimento, né? E já as figuras geométricas não planas, você vê outros detalhes, né? Você vê uma profundidade, você vê uma largura, um comprimento, uma profundidade. E aqui é basicamente o que são essas figuras geométricas não planas, tudo bem? Então elas não vão ficar como um disco, ou então como uma folha de papel ou como uma cerâmica, elas não vão ficar ali ocupando um espaço somente na sua largura e no seu comprimento. As figuras geométricas não planas, como vocês podem já visualizar nessa figura, elas têm três dimensões, elas têm uma altura, uma profundidade. Claro que a gente vai ver umas situações um pouco diferentes, mas a ideia é bem simples e você já conhece. Vamos só dar nomes aqui a essas figuras, tá certo? A primeira figura geométrica que nós vamos falar é esta figura aqui. Esta figura, eu perguntaria o que é, você me diria, não, professor, isso aqui é uma bola de futebol? Sim, esta imagem aqui é uma bola de... Vai caber, será? Futebol. Perfeito. O nome desta imagem, né, o nome deste objeto é bola de futebol. Bola de futebol. Agora, a forma desta bola é uma, decora esse nome, esfera. E aí você, a partir de hoje, vai falar que esta forma de bola que você conhece é uma esfera, igual uma bila, né? Bila, antigamente a gente brincava de bila, isso ali são esferas, tudo bem? Esfera, a bola da sinuca, uma esfera. Então, esfera, tudo bem? O nome correto, o nome matemático desta forma, né, é uma esfera. Vamos seguindo para nossas fórmulas. Aqui nós temos aqui nossas formas geométricas. Aqui a gente tem uma caixa de sapato. Uma caixa de sapato comum, né? Mas esta caixa de sapato tem o formato de um... Olha que nome legal, pessoal. Olha que nome legal. Paralelepípedo. Uau! Olha que palavra grande! Paralelepípedo. Fala rápido. 3 vezes. Paralelepípedo. Paralelepípedo é o nome desta figura geométrica. Paralelepípedo. Lembra da aula de português? Mesmo que a palavra seja enorme quanto ao número de sílabas, quanto ao número de letras, quanto ao número de fonemas, sempre o máximo que ela pode ser é oxítono, paroxítono e proparoxítono. Tá? Lembram disso, né, na aula de português? Mas enfim, não estamos na aula de português, mas eu não poderia perder esta oportunidade. Então, a partir de hoje, você vai entender aí, você deve ter lembrado quando eu falei o paralelepípedo, que é aquelas pedras que colocam, né, do meio-fio, pronto, o meio-fio, aqueles meio-fio, não todos, né, alguns têm outros formatos, mas alguns são paralelepípedos. Então é muito comum também você ouvir falar em paralelepípedo se tratando desses blocos de pedra
que são colocados aí nas estradas, tudo bem? Mas é só para que você saiba que esta forma se chama paralelepípedo. Não se confunda esta forma com um quadrado, né? Quadrado. Eu falei em quadrado. Quadrado não é uma forma não plana, né? Quadrado é a forma plana, o quadrado. Agora, quando você tem um cubo, agora já estamos falando de outra coisa, tudo bem? Então, aprendeu hoje que esta forma se chama paralelepípedo. E depois nós temos o triângulo, não. O triângulo é a sua forma plana. Isso aqui não se chama triângulo. Isso aqui se chama, quem sabe, pirâmide. Pirâmide. A gente fala pirâmide, né? Mas se escreve pirâmide. Pirâmide, pirâmide. E aqui o exemplo que eu trouxe para vocês de forma, você pode ter algum enfeite, não sei, aí na sua casa. Pode ter algum tipo de caixa, né? Mas eu trouxe aqui as famosas Deixa eu apagar aqui que ficou muito feio, né? As famosas pirâmides do Egito. Isso aqui é muito interessante para a gente estudar na aula de história, viu? Pirâmides do Egito. Muito importante para a nossa história, a história da civilização. Ainda hoje se discutem muito, né, os arquitetos, os engenheiros, os estudiosos, como é que, numa época tão antiga, foi o povo do Egito foi capaz de criar esses monumentos, né? Porque essas pedrinhas que vocês estão vendo aqui, elas são gigantescas. São blocos de pedras maiores do que um ser humano, né, comum. Enfim, estamos falando de história, estamos falando de formas geométricas não planas e conheça agora a pirâmide. E claro, você já deve estar pensando aí que esta é uma pirâmide de base quadrada. Olha aqui, ó. Olha aqui a base dela, ó, tá vendo? Esta aqui, a parte que fica de baixo, só essa parte aqui, você percebeu? Ela é quadrada. Todas as outras partes dela, parte 1, vamos dizer assim, parte 2, aqui de trás, ó, tem a parte 3, aqui do outro lado tem a parte 4, né? Então, assim, são 4 triângulos e uma base embaixo, e assim, entendamos, né? Quadrada. Então, é uma pirâmide de base quadrada. Eu vou até colocar esse nome aqui, pirâmide de base quadrada. Porque tem outros tipos de pirâmide, tudo bem? Base triangular. E aí nós vamos para a nossa próxima forma geométrica não plana, que é o... Como é que chama isso aqui? Cilindro. E aqui eu trouxe para você somente um objeto que tem essa forma cilíndrica, né? Que é a lata. Lata de leite. Vou colocar aqui. Lata de leite. Opa. Lata de leite. Forma cilíndrica. Interessante a forma cilíndrica, que ela tem essa parte arredondada dela e aqui embaixo e aqui em cima, se você observar bem, são círculos, né? Círculos. Se eu colocar assim, você vai se confundir? Círculo. Tanto a parte inferior como a parte superior, círculo, né? Deixa eu trazer aqui para cá também. Círculo. Legal, né? E depois nós trouxe para vocês o nosso famoso cone. E aqui também, né, por coincidência, o nome desse objeto também é cone. Por conta do seu formato, né? Mas eu poderia ter trazido aqui uma casquinha. Uma casquinha de sorvete. Olha aí que maravilha, hein? Eu poderia ter trazido também aqui um chapéu de aniversário, né? Aí eu não sei desenhar, ou então um chapéu de bruxa, não sei. Enfim, você já entendeu aí o conceito do cone. Este é o cone. Não é uma pirâmide, tudo bem? Porque o cone, ele é circular. Ele é bem cilíndrico, né? Nesse seu formato. Tudo bem?
E eu trago também para vocês o cubo. Cubo. E aqui, como exemplo de objeto, eu trouxe o dado. Ou então o famoso caipira, né? Veja bem, você que conhece o dado sabe que o dado tem 6 lados, né? Então são 6 lados formados por 6 quadrados. Eu só não quero que você confunda o cubo com o quadrado. O cubo é uma forma geométrica não plana, né? Ou seja, tridimensional. Nós podemos ver um tamanho, uma largura, uma altura, e a gente pode ver o que? Uma fundura, né? Como diz o outro. Uma profundidade. O nome certo é profundidade. Tudo bem? Isso são chamadas, alguns chamam de 3 dimensões: altura, largura e profundidade. É o famoso 3D, né? Quando você está enxergando 3D, você consegue ver a profundidade das coisas, tá bom? Então, este é o famoso cubo formado por 6 lados com 6 quadrados. Então, meus caros, vamos só dar uma revisada. Em algumas, não são todas, tá? A gente vai ver mais formas geométricas não planas futuramente. Então, nós temos aqui o cubo, como vocês estão vendo. Nós temos o cone, nós temos o cilindro, a pirâmide, o paralelepípedo e nós temos a esfera. Trouxe aqui para vocês algumas das formas geométricas não planas. E hoje a aula era só isso, para que vocês conhecessem essas formas geométricas não planas. Tem muitas outras formas geométricas não planas, mas a gente deixa para outras aulas futuras, né? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!